Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Arcon aqui na área mais uma vez. Eu não sei como é que esse áudio vai sair aqui para vocês, porque eu acabei esquecendo de pegar o microfone no laboratório e aqui a gente está no escritório, tá, pessoal? Eu quero fazer umas ressalvas aqui antes da gente entrar no tema do nosso assunto, né? Eu quero dizer que o vídeo, né, desse último vídeo que a gente soltou com relação à dentadura prótese total digital, né? A famosa dentadura. Lembrando, pessoal, que os dentes que a gente disponibilizou totalmente de graça aí nos grupos, né? E para quem me chamou nos comentários e até mesmo me chamou no WhatsApp, ela é exclusiva do módulo dentadura. Você não consegue usar se você for fazer o encerramento diagnóstico, né? Isso já foi passado, né, no vídeo e teve muita gente que veio me perguntar se dava como usar como encerramento e não dá, pessoal. Isso aí basicamente você vai usar exclusivamente para dentadura. Tanto é que o arquivo é totalmente diferente, tá, pessoal? Então, outra ressalva, né, pessoal, que a gente precisa estar fazendo aqui para vocês é com relação a curso, pessoal. Hoje a gente está com uma demanda de curso online em que, infelizmente, o pessoal tem que ficar na fila de espera, porque é um curso totalmente VIP, né, onde você é exclusivo, é só você e eu, né? Via Google Meet, a gente grava essas aulas e envia também. Então, assim, temos cursos de iniciante, intermediário e avançado, e temos pessoas que temos na modalidade sexta, segunda, sábado, né? E sábado é o dia inteiro, né? A gente divide, eu gosto de estar dividindo essa aí, mas se você tiver qualquer dúvida, é só estar entrando em contato aqui no WhatsApp, que a gente vai estar falando com você posteriormente. A nossa terceira colocação aqui, antes da gente entrar no assunto, né? Desculpa, a gente acabou de tomar café e tá muito frio aqui, pessoal. Tá frio pra caramba hoje. Mas beleza, vamos lá. Qual que é a nossa terceira ressalva? É com relação a ficarem atentos nos links que a gente vai estar começando a soltar aqui para você fazer as suas compras totalmente seguras, né? Para que vocês possam estar comprando o melhor material, o mais barato possível, com aquilo que eu julgo ser para mim o mais barato. Obviamente, eu não vou pôr uma coisa tão absurda aqui para vocês, tá bom? Posteriormente, a gente já vai começar a falar sobre impressora, né? Qual é a melhor impressora que está no mercado, qual que está mais em conta, né? E a evolução disso é muito grande, né? E aí você fica meio perdido de tanta impressora que tem no mercado. Eu ainda vou fazer um vídeo com relação a esse tipo de impressoras, quais são as 5 impressoras mais top que tem no Brasil que você pode estar comprando, lembrando com custo baixo, né? Não vou te passar uma impressora de 30 mil, 40 mil, que isso não é a realidade nossa, por enquanto. Se faz total sentido você comprar uma impressora plug and play, beleza. Eu vou fazer essa comentário com relação às impressoras plug and play, mas aí depois a gente outro papo para outra coisa. Os vídeos com relação que estão em andamento de silicato e dentadura, dá muito trabalho fazer porque a gente precisa pegar take a take, né? E aí isso está tudo em andamento, a gente precisa editar, a gente precisa fazer, então isso demanda um tempo grande, então eu peço um pouquinho de paciência de vocês, tá? Então, assim que a gente tiver, a gente já vai soltar e a gente vai fazer. Nossa quarta ressalva, né? Você viu aí nesse curso de dentadura aí, totalmente de graça, não tem nada. E vocês ouviram que eu não uso o módulo de PT para desenhar, realmente eu não uso, né? E eu acho que esse vai ficar como curso, né? Na verdade, para talvez eu coloque numa plataforma da Hotmart, não vai ser nada absurdo também, então eu ainda tenho que fazer, né? Eu só uso o módulo de gengiva e dentes, eu acho muito mais prático, não pesa tanto também o módulo, e eu consigo estar usando a biblioteca que eu quiser, isso que é o mais legal. Não preciso ficar preso a uma biblioteca. Eu particularmente eu gosto das bibliotecas mais naturais, então assim é por isso que eu acredito que eu faço dessa maneira. Então, vamos pro vídeo, vamos para a próxima delonga. Eu falei muito já, que eu não queria falar tanto sobre isso, mas vamos pro vídeo. Isso aí, galera. Vamos pro tema essencial do que a gente está falando, tá bom, pessoal? Bora! Pessoal, então bora lá, vamos para nossa. Hoje é uma aula teórica,
E aí eu vou aumentar, né? Eu falei que não ia falar tanto, mas tô falando muito. Para quem não sabe, eu sou estudante de odontologia. A gente tá no 6º semestre, onde a gente já tá em atendimento ao público. Então eu acredito, como eu tô nessa transição, né, de estudo, né, laboratório, clínica, atendendo paciente, fazendo as apresentações de trabalho, o que eu acredito? Eu acredito que todo tema teórico, pessoal, tem uma base. E essa base nos dá para fazer as nossas práticas no dia a dia, né? Então, assim, o que eu penso? Eu sempre pensei um pouquinho fora da caixa e sempre fui muito curioso para ler, né? E quando eu passo, por exemplo, para fazer um guia cirúrgico simples ou para mesmo pra fazer uma placa, se a gente não tiver a teoria, o porquê que a gente está fazendo uma placa de bruxismo, por exemplo, né? Se você não tiver o lance do porquê, né, desse tipo de patologia na odontologia, né, onde que o cirurgião dentista faz uma pós-graduação de 2 anos só disso, pessoal, né? O cirurgião dentista ele acaba estudando, né, 2 anos só ATM, só disfunção temporomandibular. Então, assim, se eles estão estudando 2 anos, a gente também pode estar estudando e entendendo como é que funciona para a gente poder conversar de igual para igual, pessoal, tá? Então, essa é a ideia. Hoje a gente vai estar trazendo um tema teórico, tá? Que é pouco falado entre TPD e a parte de odontologia, né? E eu acho que é muito bem-vindo para a gente poder estar conversando sobre o assunto. É um assunto bem rápido, então eu já peço para que você se inscreva aqui no nosso canal. Faz seu comentário se você gostou, se você não gostou, o que a gente pode melhorar, né? A gente está num processo de aprendizado, obviamente, tá? Então aí a gente consegue tá melhorando o nosso canal e o nosso canal tá crescendo, graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Então bora aí pro nosso tema que a gente vai falar de patologias aqui, tá? Vamos lá. E é isso aí, galera. Bora lá. Patologias oclusais e DTM, disfunção temporomandibular, tá, pessoal? O que está relacionado com a prótese fixa e a reabilitação oral? A gente vai falar tanto um pouquinho de teoria e um pouquinho do laboratório, né? Obviamente, tá? E disfunção temporomandibular DTM, tá? Todos tem a ressalva do que? Dor e disfunção na musculatura mastigatória na ATM ou ambas, né? É aquele famoso dor de cabeça, enxaqueca, a pessoa aqui estrala ou às vezes até chega a movimentar e aí precisa colocar no lugar. Dores, né, aqui na face toda, né, ruídos, né, de estralo, né, aqui, então dificuldade de abertura, né, no caso a dificuldade de abrir, né, e fazer essa movimentação de lateralidade, protusão, retrusão, né, pessoal. Então tudo isso uma pessoa especialista em disfunção temporomandibular vai ver e ele precisa fazer um diagnóstico antes de chegar no resultado final, né? E o que como eles dividem, né? Eles dividem em patologias musculares e patologias intramusculares, tá? Então assim, patologias musculares, mialgias na musculatura mastigatórias e processos crônicos com necessidade de terapia específica, né? Aqui no caso, se for muscular, né? Com uma terapia em que o cirurgião dentista for fazer, ele vai conseguir resolver esse tipo de situação. E quando já é uma patologia intramuscular, né, no caso, as patologias envolvidas no realizamento do côndilo disco articular, né, no caso seria já mais interno, né, nessa parte aqui em que você tem, né, um disquinho, você tem o côndilo, né, e tem um ligamento em que faz esse movimento para frente e para trás e a hora que está mordendo é que ele estica, né, e aí ele vai precisar resolver da melhor forma possível, tá? Tem os processos inflamatórios também e degenerativos da ATM, onde que também aí vai precisar resolver, e isso só o cirurgião dentista que consegue estar resolvendo, tá, pessoal? Para isso existe uma formação, você passa por um processo
de pós-graduação de 2 anos estudando para poder resolver esse tipo de problema, tá, pessoal? Então, eu tô colocando aqui para que vocês possam estar vendo, tá? E aí eu coloquei importante, né? Necessário realizar um tratamento antes de qualquer procedimento reabilitador. Lembrando que nós somos apenas a ponte, né, entre o cirurgião dentista e o paciente, tá? E uma vez que as relações oclusais são frequentemente alteradas por tais problemas, tá? E aí a gente tem alguns exemplos, tá? O exemplo que eu quero colocar aqui para vocês é mioespasmos unilaterais ou distúrbios articulares degenerativos podem causar alterações posicionais da mandíbula, né? Então, assim, essa parte da nossa articulação, ó, deixa eu virar aqui, ó. Essa parte aqui, né, onde você pega e você consegue ver, a gente já sabe um pouquinho como é que funciona, né, o côndilo, como funciona, né, essa junção de mandíbula e maxila. Então, qualquer distúrbio, né, que a pessoa possa estar tendo, é a hora da gente estar fazendo essa avaliação, tá? E aí, o que eu coloquei aqui? Com o consequente surgimento de contatos oclusais e relacionamentos maxilomandibulares anormais. O que seria essa parte anormal? A gente tem classe 1, classe 2 e classe 3 na mordida, tá? Eu acho que todo mundo que está aqui no canal já deve saber, e se não sabe, né? A gente faz o exemplo de classe 1, né? Classe 1, classe 2 e classe 3, né? Seria a mandíbula totalmente para frente, né? E aí você consegue estar corrigindo só com ortognática e assim por diante. Então, coloquei aqui, ó. Dessa forma, a execução das próteses parciais fixas pequenas ou de reabilitação oral, assim como de qualquer procedimento de reconstrução oclusal irreversível com o intuito de tratar a dor e a DTM, não é indicada. Caso seja necessário um tratamento restaurador protético, nesses pacientes por motivos funcionais e estéticos, está somente deverá ser realizado após o tratamento da DTM. Desculpa aí, não trouxe minha água, pessoal. Então vou ficar tossindo e vocês vão ver eu tossindo porque eu não trouxe minha água. Peço desculpa por isso, né? Essa parte aí do tossir, porque a gente quando fala seca, né? E assim por diante, a gente não respira, a gente tá pensando também, então tem tudo isso aí, a gente tá se formando aí. Então, pessoal, não adianta a gente já saindo fazer prótese, resolvendo, se a gente não tratar a DTM, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, de ver essa comunicação, né? De ver, mas, Gabriel, não compete ao laboratório de estar vendo tudo isso. Sim, não compete, né? Mas é sempre bom você ter um histórico do paciente antes de sair executando, porque se você executar e não se atentar, né, aí dá repetição de trabalho, aí dá dor de cabeça, enfim, e é sempre bom a gente saber mais, né? Isso que é importante, né? Isso que eu quero colocar aqui para vocês. O saber mais é sempre importante para que a gente possa dar o melhor nosso, né? O melhor trabalho que a gente possa estar executando. Depois disso, o tratamento, administração de procedimentos de fisioterapia, e aí a gente vai falar da utilização de placas oclusais. É aqui que o laboratório entra, tá, pessoal? Depois que ele passou pelo tratamento, depois que ele fez tudo isso, depois que ele fez o diagnóstico, aí sim a gente vai fazer a placa de bruxismo, uma placa meio relaxante. E lembrando, eu não tô envolvendo placa de apneia ainda, tá? Porque aí já é outra pegada, não tô falando de placa apneia, a gente só tá falando disso aqui, tá? Patologias oclusais, tá? Oclusão alterada, né? Fatores que podem fazer parte desse cenário. Hábitos parafuncionais, né? Que seria a pessoa morder a caneta, a pessoa ficar... Tem gente que fica mordendo os dentes, né? Ou fica mordendo a língua, né? Tem gente que tem esse tipo, né? Doenças periodontal inflamatórias e fatores anatômicos, né? Doença periodontal, né? A gente sabe que toda a parte de gengiva, né? E aí já vai ter que passar para uma outra pessoa que especialista em pério, né, para ver se realmente tem alguma coisa. Nessa foto, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue ver, né, o canino inferior, né, girovertido.
né? Você consegue ver o pré, né? O primeiro pré um pouquinho mais para dentro, o canino um pouquinho mais para fora, o lateral, né, do dente 12 aí no caso, tá girovertido, né? E aí a gente precisa fazer uma adequação se possível, né? Tudo isso se possível, se der, qual a condição do paciente, então assim por diante, tá, pessoal? Deixa eu só, eu já tinha arrumado isso aqui, mas não ficou. Vamos lá de novo, ó. Deixa eu ver se. E aí sim, voltou, tá? Divisão, né? Para a realização do diagnóstico e execução de um plano de tratamento associado à confecção de próteses, tá? Coloquei aqui confecção de próteses. Essas patologias de origem oclusal são subdivididas em 3 tipos: mobilidade dentária, desgaste dentário e lesões cervicais de origem não cariosas, tá? E por quê? A mobilidade dentária exclusiva do cirurgião dentista especialista vê esse tipo de mobilidade, né? Desgaste dentário, a gente já sabe que seria bruxismo, né? Ou outro tipo, ou outros tipos de lesão, né? E a lesão cervical de origem não cariosa, né? Que aí seria um pouquinho. E aí eu vou estar colocando aqui mobilidade, né? A gente precisa ver isso antes, né? No caso, né? E aí eu coloquei na presença de interferências oclusais ou hábitos parafuncionais deletérios, o mecanismo hidráulico de sustentação é rompido, causando perda óssea e consequente mobilidade dentária. Então, hábitos parafuncionais, a gente pode dar o exemplo da pessoa morder a caneta todo dia, né? Se a pessoa morde a caneta todo dia, é igual uma criança chupando chupeta quando o dente vai para frente. É a mesma coisa quando ela fica mordendo a caneta, ela acaba criando, né, um espaço, né? E a gente sabe que os dentes são móveis, né? Eles têm ali uma certa mobilidade, por isso que na ortodontia a gente consegue corrigir, né, uma arcada totalmente torta, né? Então a gente consegue fazer isso aqui, tá, pessoal? Então esse tipo de mobilidade pode acontecer e para isso a gente tem que estar medindo e tá vendo certinho, tá? E vamos lá para, deixa eu pôr aqui, reabilitação oral. Deixa eu baixar aqui a gente, beleza. Terapia básica, higiene e fisioterapia oral. Ajuste oclusal das áreas de interferências oclusais, e aí é carboninho, ver como é que tá a mordida, né? Essa parte de higiene e fisioterapia oral, você precisa estar orientando, né, o seu paciente com relação à higienização adequada. Gabriel, mas é necessário falar? Sim, é necessário falar com o seu paciente sobre higienização, se ela sabe escovar corretamente, se ela usa o fio dental. Lembrando, o fio dental não é só enrolar no dedinho e plec, plec, plec. Não, existe um movimento em que você precisa tirar o alimento. A função do fio dental é retirar todo o resto de alimento. Usar, se possível, passar uma interdental, né, pro nosso paciente, porque ninguém conhece, né? E tá lá na farmácia para ser comprado, né? Então, hoje, com a informação aí, todo mundo tem essa informação, porém, às vezes a pessoa não tem essa informação, tá? Ajustes oclusais das áreas e interferências oclusais é devido se você perde um dente, ele desce, se ele tá girovertido, como é que tá esse contato, né? Porque a gente sabe que contato prematuro faz com que a pele comece já a dar uma regredida e aí começa a baixar esse tecido e aí começa a parte cervical aparecer, né? E começa a chegar na raiz e não deixar chegar nessa interferência, porque aí a gente vai ter que fazer uma intercorrência aí no ajuste oclusal. Como eu falei, contenção periodontal dos dentes abalados, né? Isso eu acabei já falando, né? Que se você tem muito impacto em cima, né, dessa oclusal, se você não corrigir essa oclusal, obviamente que toda a sua parte pério vai estar bem abalada e você vai ter que ter um periodontista, se tem salvação o caso, para você poder estar fazendo um enxerto gengival, tá? Vamos lá para dentes com mobilidade, isso é importante, tá? Criação de um polígono para a eventual eliminação de bolsas periodontais, né? Porque se você está com um dente móvel, totalmente móvel, dentro, internamente, né, dessa gengiva, né, e a parte da pele dele já vai estar totalmente com um males aí de bolsas periodontais, onde você vai precisar realmente
fazer uma intervenção rápida, né? Casos de doenças periodontal, vamos lá. Atos cirúrgicos para eventual eliminação de bolsas periodontais e bruxismo, uso da placa oclusal estabilizadora lisa, pode ser lisa ou pode ser com guia canina, né? Aqui eu não coloquei nessa parte aqui, porque é uma parte em que você, cirurgião dentista e laboratório, precisam conversar e precisam prescrever, né? Vou colocar lá a ficha do paciente com guia canina, só lisa, né? Miorrelaxante, de bruxismo, quando usar placa de acetato, quando usar a placa em resina, quando usar a placa impressa e assim por diante, tá, pessoal? Então, eu acredito que isso é de totalmente ajuda, tá? Reabilitação oral, vamos lá, pessoal. Hoje é uma aula teórica, pessoal. É para que a gente possa dar o nosso melhor daquilo que a gente pode estar fazendo. Se você é técnico em prótese dentária, essa aula é para você ver o que o cirurgião dentista precisa saber de tudo isso e muito mais, porque isso aqui é só um gostinho, né, de uma coisa mais ou menos, para que vocês possam estar tendo a noção do que o cirurgião dentista passa também, tá, pessoal? Vamos lá. Trauma oclusal e necessidade de procedimentos protéticos, né? Contenção dos elementos de suporte, coroas com cúspides baixas e fossas rasas e desoclusão anterior e lateral rápida e eficiente. Ficou meio sem muito nexo, mas vamos estar falando, por exemplo, e o que mais a gente faz, pessoal, o que mais a gente faz hoje na reabilitação oral. Hoje tá de moda faceta, pessoal, facetas e coroas, hoje tá na moda, todo mundo faz. E quando você faz um aumento de DVO, vamos aumentar a DVO em 2 e 3 milímetros. Aqui entra essa parte. Coroas com cúspides baixas e fossas rasas. Aí a gente vai entrar nos critérios de tabletop, né? É um termo muito novo, né? Tabletop. Não é inlay, tá? Mas é tabletop porque você está aumentando a dimensão vertical oclusal do paciente, né? Você precisa reabilitar ele de uma forma em que tanto a mandíbula quanto a maxila possam estar bem balanceadas, onde você vai montar isso no articulador, onde você vai montar ele numa relação cêntrica boa, você vai fazer a guia canina, você vai fazer a lateralidade, você vai estar corrigindo essa reabilitação do paciente, para que às vezes ele não vai passar por orto, às vezes ele não vai passar por nada. Basicamente você vai realmente reabilitar na prótese. É por isso que a gente está falando de procedimentos protéticos. Antes de a gente estar saindo fazendo ensinamento, antes a gente precisa saber de tudo isso. Tá na nossa cabeça. Você que é novo aí, você que tá começando, eu sei que o começar é tão difícil, pessoal, porque a gente não sabe nada. E isso vale tanto para a formação de odontólogos, quanto a formação de técnicos TPD. Quando tá no começo, é tudo no começo, você não sabe se tá certo, se tá errado. Porém, hoje com a era da informação, isso aqui, pessoal, é muito legal. É importante a gente estar vendo isso, tá? Recomendações básicas. Vamos voltar aqui para recomendação básica. Realização de controles periódicos com o objetivo de observar. Temos que estar trazendo o paciente sempre, regularmente, 3 meses, 6 meses, mas não deixa ele fugir de 1 em 1 ano, só quando já estourou o pepino, né? Vamos lá, realização de controles periódicos, observar nível de suporte ósseo, grau de higienização do paciente e mobilidade dos elementos de suporte. Isso é só o dentista que tem que estar vendo, não tô falando protético não. Aqui entra o dentista, ele precisa ter esse controle, inclusive para facetas, quando você faceta é a mesma coisa. Se checar, né, esses pontos aí oclusais aí, se tá tudo certo ou não, porque se você fizer uma faceta com contato prematuro, meu amigo, você tá pegando uma bucha das grandes aí, tá? Curvas de Spee e de Wilson, né? E aí eu coloquei aqui, né, como a gente tá no tema de dentadura, como a gente tá no tema de silicato, e como eu resolvi trazer isso aqui para vocês, porque às vezes passa abatido, né? Então a curva de Spee, se vocês forem ver, ela tá em verde e ela vai fazer essa relação, né? Essa relação. A gente tem até placas, né, de Spee pra gente ver.
E a curva de Wilson, né? Ela é ao contrário, né? Na parte horizontal aí dos nossos molares para a gente ver tudo isso. Tudo isso a gente precisa estar vendo, né? Então, e eu não tô entrando tanto detalhe com relação a. Eu não estou falando com dispositivos de gig, por exemplo. Vou aumentar a dimensão, eu vou usar um gig para aumentar essa dimensão. Eu não estou falando de relação cêntrica, não estou falando. Peguei uma coisa um pouquinho mais enxugada e eu não estou entrando tão aprofundadamente para não se tornar tão maciço, tá? Mas quem quiser pesquisar, pesquisem, né, sobre oclusal, sobre relação cêntrica, né? E assim por diante, para que não fique tão monótono, porque é difícil você estudar esse tipo de coisa, ler, né? E você só vai ver esse vídeo, por exemplo, vou lá no sofá da casa, vou ver, quando você vê, você já tá dormindo, porque realmente é meio maciço, eu sei que é, mas a ideia é tentar enxugar e que vocês façam entender pelo menos um pouquinho, tá bom, pessoal? Isso aqui é muito importante, pessoal, que eu vejo que o sucesso, né, da finalização de um trabalho é importante a escala de cor, tá? E por que eu falo isso? Eu tenho laboratório, tá, pessoal? Eu tenho vários clientes. E infelizmente, a maioria alguns clientes não tem escala de cor, eles usam aquela escala de cor de prótese mesmo, das dentaduras, né? Que não é o ideal e a gente precisa fazer essa conversão tal, tudo. Mas se você tiver essa escala de cor, ela é cara, sim, ela é cara, né? Infelizmente ela é cara, porém vale cada centavo para que você possa tá chegando na cor final do paciente ou na cor principalmente na finalização que o paciente tem, do que ele tá pagando por isso, né? Então entregar o melhor. Eu acredito que a escala de cor ela é muito importante na vida tanto do TPD quanto do odontólogo, porque é ela que vai ser o nosso carro-chefe, né, para a gente poder definir a finalização de qualquer tipo de trabalho no nosso paciente, desde um clareamento, desde uma inlay, uma veneer, né? Veneer, desculpa a palavra veneer, mas ou uma faceta, né? Mas tá todo mundo usando branco. Não é todo mundo que gosta de branco, gente. Tem gente que eu ontem mesmo estava conversando com uma pessoa, né? A gente estava no aniversário agora a gente só visita aniversário de criança, essa é a nossa vibe como pais, né? E aí conversando, né? Não, porque eu fechei um tratamento de faceta, tal, tudo, mas eu não quero esse branco terra que todo mundo quer, eu quero o meu dente natural. E aí eu já olhei, a gente olha, então sorri pra mim, dá uma olhada, tal, tudo. Ele tava com umas resinas, dava pra ver que eram umas resinas, e a cor dele era um A3, A3,5. Eu quero meus dentes naturais. Então, assim, cada paciente gosta de uma cor diferente. É isso aqui em finalizando, pessoal. Quando a gente finaliza, né, um procedimento, é importante a gente ter o check-up, né, de bater um carbono aí, o balanceio da mordida, né? Por quê? A gente precisa ter esses pontos de contatos, né? E aí você vai ter que pesquisar um pouquinho mais sobre esse balanceio de mordida, porque esses pontos de contato que você está vendo é o contato primordial para a gente balancear a mordida. Se ele tiver mais forte, né, ou mais prematuro no caso, mais para o vermelho ou mais para o azul, dependendo do carbono que você usa, a gente vai precisar dar uma desgastada nesse balanceio de mordida para que não tenha recessão gengival ou perda gengival aí no contato prematuro da mordida, tá, pessoal? Então, assim, o que eu quero falar aqui para vocês? A gente só vai melhorar se a gente tiver um pouquinho de teoria. E essa teoria é importante, pessoal. Eu sei que esse vídeo é um pouquinho chato, um pouquinho maciço. Eu vou estar colocando na aba odontologia, porque é isso que a gente vai estar começar a fazer. E esse canal ele é um canal de tudo, pessoal. Ele é um canal digital, mas antes do digital, pessoal, a gente precisa saber o analógico. Antes do digital, justamente por ser digital no mundo onde você não vê nada, a gente precisa tá na nossa cabeça o analógico, fazer na mão, fazer o apalpável.
né? Então, assim, se você não sabe o comecinho, né? Por exemplo, o porquê da placa, né? O porquê da placa de bruxismo, por que que a gente coloca guia canina, por que que a gente não coloca e a gente só deixa ela lisa, né? Por que que a gente usa ó, talvez uma plaquinha de acetato, um pouquinho mais, uma numeração mais grossa, ou porque a gente vai fazer ela impressa, né? Tem tudo isso. Então, eu espero que você tenha gostado dessa teoria. Tentei deixar uma teoria mais apalpável, não aprofundei muito. Então, deixa aí nos comentários como que você faz, né, uma placa de bruxismo, como é que você decide o seu dia a dia no laboratório com relação ao dentista. E dentistas, vocês que estão aqui, indiquem cursos, né, com relação à formação de DTM, né? A gente sabe que é muito puxado, né? Mas coloquem essas indicações aqui para os nossos amigos, que basicamente todo mundo está no mesmo barco e a gente quer entregar o melhor que é para o nosso cliente final, seja ele dentista ou seja ele paciente, a gente está no mesmo barco. Essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia, esse é o intuito do canal, é fazer uma comunidade na odontologia e na parte de TPD, todos conversarem a mesma língua, e é isso que eu quero para todos vocês. Sucesso em todos os casos. E assim por diante, pessoal. Então, nosso muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser, já com a parte de impressões aí. Tamo junto, galera, e é isso aí. Bora!